Irmãos queridos, irmãs queridas, bom dia. É a minha intenção nessa manhã dar sequência à série de pregações sobre as parábolas e metáforas de Cristo. Então, hoje farei a terceira exposição bíblica sobre essa forma de Cristo pregar, que edifica crianças e adultos. Nós já fizemos uma análise da metáfora do sal. Semana passada falei sobre a metáfora da luz. E hoje é meu desejo falar sobre a metáfora da pedra de grande valor. Por isso eu peço que você abra a Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 45 e 46. Que dizem assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Pai Santo, fala conosco. Abra o nosso entendimento para a compreensão da verdade. Que pessoas das mais diferentes regiões do Brasil se conectem agora a nós, Senhor. Tu sabes que fazemos esse pedido porque cremos que temos uma mensagem importante a proclamar nessa manhã. Perdoa o que há de repulsivo nas nossas vidas. E dispõe o nosso coração para te buscar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Nós encontramos na mensagem de Cristo, na verdade, é tema já presente no Antigo Testamento, a teologia do reino dos céus. Do que se trata? Temos os reinos da terra e temos o reino dos céus. O reino dos céus pressupõe a existência de um rei, um ser pessoal que pensa, que delibera, que faz a sua vontade se cumprir, e soberano. Ele faz sempre sua vontade se cumprir. Então, o grande pressuposto é esse. Reino dos céus. Um rei pessoal que governa o universo para a glória do seu nome. Por que para a glória do seu nome? Porque a criação e o governo providencial do Criador devem ter uma meta, um objetivo, um alvo a ser alcançado. Esse alvo tem que ser o que de mais excelente se pode conceber, o que de mais amável, santo, justo, belo. E Deus, portanto, estabeleceu a glorificação do seu ser como meta precípua da criação dos céus e da terra e daquilo que ele leva a cabo de acordo com os seus decretos eternos. Então, isso significa que a vontade de Deus é cumprida no cosmos. Consequentemente, por motivos óbvios, ele é o rei desse pequeno planeta chamado Terra. Não há mínima chance dele dividir esse governo soberano com quem quer que seja.
E nesse sentido, não há diabo, porque Deus não tem rival. Não estou dizendo que não existe essa dimensão pessoal e maligna da vida nesse planeta. O que eu estou dizendo é que, contudo, não há quem possa fazer oposição a Deus, uma vez que inexiste a possibilidade do Criador, vamos assim dizer, sair derrotado na batalha. Então ele exerce governo sobre os elementos da natureza, no caso um pardal, sem a sua permissão soberana. Ele exerce governo sobre as nações. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É o que diz o livro de Daniel. É ele quem muda os tempos, é ele quem muda as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Portanto, o conceito de reino dos céus nos remete para o que poderíamos chamar de uma filosofia de história cristã. Então, como o universo tem um rei que reina e que tudo faz para a glória do seu nome, a história tem princípio, tem meio e tem fim. Para o cristianismo, palavras como coincidência, sorte, azar, acaso não fazem o mínimo sentido. Agora, embora Deus exerça governo soberano sobre todos os homens, o rei Davi chega ao ponto de dizer no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Pense na figura pública desse mundo mais execrável, que dispõe de mais quantidade de recursos para contribuir para a destruição da espécie humana. Essa criatura tem o seu tem a manutenção do seu batimento cardíaco feita por esse Deus, Rei que reina. Contudo, embora a Bíblia revela que aprouve ao Rei do universo permitir que homens, mulheres e anjos se revoltassem contra o seu governo soberano e passassem a fazer oposição ao Criador, Deus atua na história de modo misterioso, inescrutável, eu diria suprarracional, levando sua vontade a cabo por meio das ações perversas desses homens, dessas mulheres e desses anjos que vieram a ser chamados de demônios, espíritos caídos. Não há bênção maior na vida do que uma pessoa reconhecer esse governo soberano. Compreender que aos seres humanos cabe a sujeição integral do seu ser à vontade desse rei. Esse rei, sendo assim, é revelado atuando
no tempo e no espaço, de modo a chamar homens e mulheres que contra a sua autoridade se rebelaram, a se reconciliarem com ele. Veja, não há nada que escape a esse governo soberano. Ele transcende as atividades da igreja. É um reino que nos textos das Sagradas Escrituras é revelado como interessado em tudo o que ocorre no universo. Consequentemente, até mesmo aquilo que acontece em nações que majoritariamente ignoram o Criador. Agora, ele chama, dentre esses, homens e mulheres, para que com ele se reconciliem, tornando-se assim cidadãos conscientes do seu reino. Repito, é um reino que exerce governo soberano sobre o universo. Contudo, por motivos que nos são inescrutáveis, o Rei do Universo permitiu que houvesse uma rebelião nesse planeta. Nós nos insurgimos contra a autoridade do Criador, o menosprezando e fazendo guerra uns com os outros. Jesus anuncia no seu evangelho que esse rei chama homens e mulheres, veja, que quer queira, quer não, estão sob sua autoridade soberana, a ponto de até os seus poucos anos de vida terem sido determinados pelo Criador. Contudo, Jesus Cristo nos é apresentado nos 4 evangelhos, chamando homens e mulheres para se tornarem cidadãos conscientes desse reino. É a mais extraordinária honra que um ser humano pode receber nessa vida. Eu já contei em outras ocasiões o privilégio que me foi quando, em razão do direito de ser descendente de portugueses, de eu ter adquirido a cidadania europeia e das oportunidades que isso criou para mim. Entrar em alguns países, por exemplo, que o brasileiro precisa de visto, enquanto que o passaporte da Comunidade Europeia dá franco acesso a essas nações. As viagens também no continente europeu ficaram muito mais fáceis para mim, em razão dessa cidadania, entre outros privilégios mais. E há pessoas que se orgulham muito desse tipo de coisa. Então, há aqueles que se orgulham de fazerem parte de nações livres, desenvolvidas, com todo o histórico de lutas, de conquistas democráticas. Então, tem gente que orgulha de ser inglês, de ser alemão, de ser francês. E não estou dizendo que nas demais nações, até mesmo naquelas mais pobres, não haja, não seja encontrado esse elemento de orgulho de pertencer a um povo. Mas me parece que algumas pessoas se sentem especialmente honradas em razão da história dos seus países, de fazerem parte, de nações que marcaram a história. Não? Agora, do ponto de vista da cidadania do reino celestial, não há nada mais extraordinário do que você se tornar cidadão consciente do reino dos céus. E assim, portanto, sujeitando sua vontade ao Rei do Universo e a Ele servindo no tempo e no espaço. Jesus busca, nessa metáfora da pérola de grande valor, ajudar os seres humanos a entenderem o que faz uma pessoa se tornar cidadã consciente do reino dos céus. O que faz uma pessoa
sair do império das trevas e conscientemente se tornar, de modo deliberado, membro do reino do Filho, do amor do Pai, do reino dos céus. É sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Você está entendendo o ponto? É alguém que tomou uma decisão na vida. A decisão de se tornar um cidadão, uma cidadã do reino dos céus. Que viu nisso algo que se lhe afigurou como uma exigência da razão. Minha razão pede que eu me torne cidadão do reino dos céus. Bom, vamos à pergunta central. O que faz com que uma pessoa se torne cidadã do reino dos céus? O Senhor Jesus dá 3 respostas nessa parábola. Então, é uma metáfora, de imenso valor para a nossa compreensão da teologia da conversão. Quando que a conversão é consumada? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus declara nessa metáfora que a salvação da sua alma tornou-se a principal ocupação da vida desse homem, dessa mulher, que tomaram a decisão de se tornar membros do reino dos céus. Por que eu digo isso? Olha o que o Senhor Jesus declara. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Então, o que o Senhor Jesus declara é que essa pessoa trata-se de alguém cuja ocupação maior da sua existência é o destino eterno da sua alma. Essa pessoa é descrita por Cristo como alguém envolvido com o comércio de pérolas e desejosa de, nesse sentido, encontrar boas pérolas. É alguém dedicado ao que é precioso, ao que tem valor, ao que é essencial para que o ser humano alcance a sua felicidade. Então, trata-se de alguém que conscientemente procura boas pérolas, diz o Senhor Jesus. Não estou dizendo que para uma pessoa entrar no reino dos céus, ela tem que nascer assim. Ninguém nasce interessado, salvo milagres da graça, como na vida de João Batista, mas ninguém é naturalmente, por natureza, inclinado a se preocupar com esse tipo de questão. Nós nascemos propensos a nos dedicarmos àquilo que nos afasta do relacionamento íntimo com o Rei do reino dos céus. É fato que algumas pessoas que se converteram puderam testemunhar de anos e anos de busca incessante por sentido para viver. Pessoas que se dedicaram apaixonadamente à salvação da sua alma durante anos. Eu poderia mencionar vários exemplos da história do cristianismo, alguns que me vêm à mente que são muito emblemáticos. Santo Agostinho foi uma peregrinação espiritual desde a sua juventude, que o fez se envolver com a filosofia do seu tempo, com ofertas
de redenção pessoal e que finalmente encontrou, depois de muita luta, a resposta que só o Evangelho pode oferecer. Um outro exemplo também muito impressionante é o de Lutero, e dos anos que ele passou no mosteiro em busca de salvação. Ele diz que, olha, que tudo que ele fazia ali dentro era encontrar um Deus a quem ele pudesse amar e por quem ele pudesse se sentir amado. Nós temos outro caso impressionante de John Bunyan, que acabou se transformando em livro, O Peregrino, uma das obras do conjunto de literatura cristã mais vendidas de toda a história do cristianismo. E ele fala, portanto, da sua busca incessante por reconciliação com Deus. Agora, ocorre na vida de algumas pessoas dessa busca ganhar espaço, ganhar corpo na alma a partir de um dado momento da sua vida. E muitas vezes um interesse que foi despertado muito próximo da experiência de redenção, enquanto que outros só passaram a se preocupar com isso a partir do momento que o Evangelho lhes foi apresentado. Essa é a experiência de muita gente, que no contato com o Evangelho passou a entender que tem uma alma e que a vida é dura, curta e incerta, e que ela um dia viverá a experiência do fim da sua vida biológica. E o que vem depois? O que o Senhor Jesus está dizendo nessa passagem é que num ponto ou outro da vida de um ser humano é essencial que essa pessoa seja encontrada buscando a presença de Deus, buscando a redenção da sua alma, buscando a reconciliação com o seu Criador, do qual ela se afastou. Portanto, essa é uma lição preciosa. Ninguém se converte sem que a salvação da sua alma torne-se a principal ocupação da sua vida. Isso pode durar dezenas de anos, isso pode ocupar o espaço de alguns meses, isso pode se tornar algo ardente durante um curto, intenso período de vida, mas, seja qual for a circunstância, as experiências variam muito, haverá um ponto em que essa pessoa passará a se preocupar com a sua alma. Bom, associado a isso, essa pessoa é dotada da capacidade de avaliar o valor das coisas. O Senhor Jesus declara que essa pessoa é alguém que negocia e procura boas pérolas. Trata-se, portanto, de alguém que recebeu da graça divina esse influxo de poder, que acionou sua vontade e que fez com que essa pessoa saísse pelo mundo em busca daquilo que tem valor, daquilo que oferece todo sentido à vida, daquilo que faz com que o homem e a mulher finalmente encontrem nesse mundo tenebroso
aquilo que é capaz de sacá-los do desespero e fazê-los experimentar a paz que excede todo entendimento, que só o Espírito Santo, mediante a aplicação da palavra na mente e no coração, é capaz de proporcionar. Em segundo lugar, ainda respondendo à pergunta, o que faz com que uma pessoa se torne cidadã do reino dos céus, e isso à luz da metáfora da pérola de grande valor. Segunda resposta, o evangelho lhe foi apresentado no seu esplendor. Isso é muito importante de ser frisado, porque olha o que o texto está dizendo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Então aqui está a descrição da busca. Aqui está alguém empenhado na procura pela sua salvação. Estamos aqui diante de um ser humano, olha, é o único ser humano cuja cabeça eu entendo. Porque, como disse Pascal, só existem duas pessoas sensatas nesse planeta. Aquelas que não conhecem a Deus e que procuram conhecê-lo, e aquelas que o conhecem e que anelam conhecê-lo mais. Quando nós chegamos na parte B, ou melhor, no verso 46, na parte B da passagem inteira, verso 46, nós encontramos o Senhor declarando: quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Preste atenção no que está subentendido nessa declaração extraordinária de Cristo. O que está subentendido aqui? Que essa pessoa só se converteu, só se tornou cristã, somente tomou a decisão de se tornar membro do reino dos céus, porque o evangelho lhe foi apresentado com precisão, com beleza. Ainda que não tenha sido apresentado com perfeição, essa pessoa manteve contato com tamanho nível de proximidade da pregação com o conteúdo verdadeiro do evangelho, que ela foi habilitada a reconhecer que o evangelho é a pérola de grande valor, que não há nada do ponto de vista, sobre todos os aspectos, mas em especial do ponto de vista do que pode enriquecer a vida de um homem, do que pode redimi-lo dos seus pecados, do que pode levá-lo a se relacionar com um Deus que o cative, um Deus atraente, um Deus que se lhe afigure como verdadeiro objeto de culto. Não há nada que possa se comparar ao Evangelho de Jesus Cristo. E falando de uma forma mais específica, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, ao Cristo revelado pelo Evangelho. Então observe que o texto está dizendo que o Evangelho foi apresentado a essas pessoas. É incontável o número de pessoas que se mantêm afastadas da igreja em razão do fato de a própria igreja ter apresentado a não cristãos uma caricatura do evangelho. Quando o evangelho é confundido com projeto de poder político, quando o evangelho é confundido com tradição eclesiástica, quando o evangelho é associado à religião, ou a certas personalidades execráveis, quando os supostos pregadores do evangelho põem na boca de Deus o que Deus jamais declarou, nós estamos diante de um fato diametralmente oposto ao que nós encontramos nessa passagem. Aqui nós nos vemos diante de alguém que conheceu o evangelho. O evangelho lhe foi apresentado. E eu ouso afirmar que muitas pessoas continuam ainda
afastadas do evangelho, apesar de conhecerem a palavra evangelho, em razão de a igreja lhes ter apresentado um falso evangelho, um evangelho mutilado, um evangelho assimétrico, um evangelho incapaz de apresentar Cristo em toda a extensão da sua beleza, um evangelho cooptado pela cultura, um evangelho que foi raptado por ideologias políticas, um evangelho, portanto, que está a serviço de filosofias não cristãs. Agora, quando o evangelho é apresentado, estabelece-se a possibilidade dessa pessoa olhar para a pregação e dizer o seguinte: há muito que me foi falado sobre Deus, que posso considerar como possuidor de algum valor. As religiões não são iguais. Há níveis diferentes entre elas. Mas é fato que, como Deus é um só, e duas religiões que ensinam coisas diametralmente opostas, podem estar ambas erradas, mas jamais certas ao mesmo tempo, é evidente, é racional que seja declarado que há alguém nesse planeta proclamando algo mais próximo da realidade final, do que explica a existência dos seres humanos, do universo, do que nos ajuda a entender o caráter de Deus, alguém proclamando isso de uma forma mais próxima do que é real, do que outros. E o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que quando o evangelho é corretamente pregado, quando Jesus é apresentado aos seres humanos, esses estão diante da possibilidade de, ao tomarem consciência do conteúdo do evangelho, perceberem o seu valor intrínseco. Então, a esse homem foi apresentado o evangelho. Deus propiciou a esse homem, essa mulher, o encontro com o evangelho. Essa pessoa conheceu o evangelho. O evangelho lhe foi apresentado e seus olhos foram abertos. Essa pessoa recebeu uma sensibilidade para mensurar o valor do evangelho. E ao avaliar o valor do evangelho, essa pessoa tomou a decisão de voltar para a casa do Pai, de se tornar discípula de Cristo. Repito, de se tornar uma cidadã consciente do reino dos céus. Observe, portanto, nessa declaração de Cristo, como que nós não podemos dissociar o uso do entendimento da nossa condição moral, do nosso estado de alma, do princípio que rege as decisões que tomamos na vida, do que ocupa assento no nosso coração. Você está entendendo o ponto? O que o Senhor Jesus está dizendo é que esta pessoa jamais se converterá se for desprovida da capacidade de perceber a excelência das coisas. Tem que lhe ser dado, e veja, isso envolve a razão, mas está intimamente relacionado ao espírito da razão, a forma como a razão funciona. O que Jesus, portanto, está dizendo é que não há conversão sem encanto pelo evangelho. E para uma pessoa chegar ao ponto de se encantar por evangelho, ela tem que passar por uma experiência de regeneração, tem que receber um coração novo, as escamas têm que cair dos seus olhos, ela tem que se livrar das suas correntes.
E em último lugar, respondendo à pergunta, como que um ser humano se torna cidadão do reino dos céus? O que o Senhor Jesus diz é que, veja, essa obra só é consumada quando essa pessoa compreende a riqueza do Evangelho. E ao compreender a riqueza do Evangelho, tem a totalidade da sua vida transformada pela percepção do valor incalculável da pessoa de Cristo. Por que eu estou afirmando isso? Em razão do que Jesus declara na parte final dessa metáfora. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O que significa, portanto, que diante de Cristo, tudo perdeu o valor. Não que tudo deixou de ser destituído de valor. Mas ele encontrou algo incomparável. Veja, devido à excelência do que ele conheceu, as suas afeições, na sua totalidade, convergiram para esse novo ponto de referência da sua existência. Essa pessoa foi levada à compreensão que havia um preço a ser pago, que muito embora essa salvação fosse gratuita e obtida mediante a fé, como consequência desse encontro, dessa decisão de se tornar cidadã do reino dos céus, essa pessoa foi levada à compreensão de que havia um preço a ser pago. Não para a obtenção da pérola. Isso é graça. A existência dessa pérola é misericórdia. Capacidade de você poder avaliar o seu valor é graça pura do início ao fim. Mas uma vez que você esteja, veja, uma vez de que você esteja de posse dessa pérola, uma vez que ela lhe tenha sido apresentada, olha, isso é questão de raciocínio lógico. É algo tão precioso que você é capaz de abrir mão de tudo que tem a fim de não perdê-lo. O que Jesus está falando é o seguinte: a verdadeira conversão tem como característica o convertido racionalmente não permitir que nada rivalize na sua vida com o valor do Evangelho. Tudo manterá uma relação de subserviência à pérola de grande valor. E não apenas isso. O Senhor Jesus declara que essa pessoa se apossou do tesouro. A pérola passou a ser dela. Num ponto da sua vida, ela passou a se ver como possuidora do que de mais importante existe no universo. Permita-me fazer uma síntese do que eu falei até agora, a fim de irmos para a aplicação da metáfora no seu coração, no meu coração, na sua vida, na minha vida. O que eu disse é que essa metáfora é uma metáfora que fala sobre o reino dos céus. E de uma forma mais específica, sobre o que faz uma pessoa se tornar cidadã do reino dos céus. É sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Então o Senhor Jesus usa essa metáfora para
que entendamos o processo de aquisição dessa cidadania. Portanto, eu estou aqui desde o início da mensagem buscando responder uma única questão. Repito, o que faz uma pessoa tornar-se cidadã do reino dos céus? Eu dei 3 respostas à luz dessa metáfora. Número 1, a salvação da sua alma tornou-se a principal ocupação da sua vida. Isso é um ponto. Aqui o Senhor Jesus descreve essa pessoa como quem negocia e procura boas pérolas. Jesus está falando aqui sobre alguém que tomou consciência que tem uma alma e que está em busca de alguma coisa. Em segundo lugar, respondendo à pergunta, o que faz com que uma pessoa se torne cidadã do reino dos céus, o Senhor Jesus nos ensina nessa metáfora que o evangelho lhe foi apresentado com exatidão, a ponto dessa pessoa poder mensurar o seu valor, por estar diante de uma apresentação fiel do evangelho. Veja, o Senhor Jesus não está aqui falando sobre a experiência de quem manteve contato com o evangelho que sofreu acréscimos ou subtrações. Esses, muitas vezes, são encontrados odiando a Cristo pelos motivos mais justos, odiando o evangelho pelos motivos mais razoáveis, odiando a igreja pelos motivos mais retos. Porque quando o evangelho, Jesus Cristo e a igreja são encontrados servindo ao inferno, à antivida, ao desamor, sabe? É óbvio que quem tem cérebro não vai ver valor nessa mensagem. E tudo o que o arqui-inimigo da causa de Cristo nesse planeta quer fazer é ocultar o valor do evangelho mediante a apresentação de um falso evangelho, de um falso Cristo e de uma falsa igreja. E aí você encontra pessoas do lado de fora da igreja odiando tudo que nós amamos. Mas se você for parar para conversar com essas pessoas, perceberá que o conceito que elas têm do evangelho é radicalmente diferente do seu e do meu. Repito, lhes foi apresentado uma monstruosidade. Não uma pérola de grande valor. Não significa que a apresentação da pérola de grande valor será sempre acompanhada de conversão. Não será sempre acompanhada de conversão, porque nem todos os seres humanos estão em condição de avaliar o valor do evangelho. Há pessoas que têm outros interesses na vida. Elas não estão em busca da pérola de grande valor. Elas estão entretidas com qualquer coisa que mantenha sua mente ocupada, a fim de que elas não pensem na morte. E por fim, uma pessoa se converte, se torna cidadã do reino dos céus, quando a riqueza do evangelho a faz alterar a totalidade da sua vida. Ela vende tudo o que tem. Então, o seu partido político não concorre mais com o evangelho. Sua profissão, os seus amores, suas fantasias, seus hobbies, sua ideologia, ela vende tudo o que tem. Não tolera que nada na sua existência rivalize com o evangelho. Que ela entende que não pode abrir mão de algo tão precioso. Por isso que
a conversão assim, ela é consumada para sempre. Essa pessoa vai passar por tentações, mas passo a passo, vencerá todas elas em razão do diálogo que é capaz de estabelecer consigo mesma. Isso que me apresenta, que se me é apresentado, mexe com o que eu herdei da minha velha natureza. É algo que eu tenho que reconhecer humildemente. Exerce muita atração sobre o meu espírito. Mas aqui eu tenho uma coisa que me é de utilidade na alegria e na tristeza. Aqui eu estou diante de algo que serve para a vida e para a morte. O Evangelho. E é a percepção do valor desse Evangelho que faz com que essas pessoas não se curvem ao convite feito pelo império das trevas. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A resposta dessas pessoas é a mesma de Cristo. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, porque Ele é a pérola de grande valor. Ele, o seu Evangelho. O Pai que enviou seu Filho pela redenção dos seres humanos. Vamos agora para 3 aplicações práticas. Eu já disse em outras ocasiões que sempre que eu prego, eu imagino as pessoas nos bancos fazendo a seguinte pergunta: e daí? Quais as implicações práticas disso para a minha vida? O que eu devo fazer com base nessa mensagem? Número 1. Tornar a busca da salvação o principal empreendimento da sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta. A busca pela salvação é a principal preocupação da sua existência? Aí você está me perguntando, como é que eu posso saber isso? Faça uma avaliação da forma como você tem usado o tempo, como você usou o tempo na semana que se passou. Quanto tempo você dedica a sua alma ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de Cristo, à compreensão do Evangelho. O Evangelho cativa, o Evangelho fascina, o Evangelho é precioso aos seus olhos? São perguntas que você precisa responder. Observe o que o Senhor Jesus declara: não há salvação sem que o ser humano tenha a sua vida, pela graça divina, guiada por esse princípio que regia a vida desse comerciante de pérolas. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. O que está ocupando o seu tempo? Qual é o negócio da sua vida? Qual é a sua busca mais radical? O que significa para você ser feliz? O que você almeja? Como você vê a sua velhice? Como você quer terminar os seus dias? O que significa para você terminar os seus dias de modo bem-aventurado? O que você tem a dizer sobre a possibilidade de, a qualquer momento, a morte se tornar realidade assim, tão presente, a ponto dela lhe fazer sombra? Você perceber que ela está do seu lado. E que você está vivendo seus últimos dias de vida. O que Jesus está nos ensinando aqui é termos ambição. Sermos pessoas ambiciosas por glória, honra e incorruptibilidade. Por aquilo que só o reino dos céus pode oferecer a você e a mim.
Segunda pergunta que eu gostaria que você respondesse: você conhece o Evangelho? Você sabe por que o homem é considerado pecador aos olhos de Cristo? Em que consiste esse pecado? Você já foi esclarecido quanto ao fato de que sem arrependimento ninguém entrará no reino dos céus e que nós devemos nos arrepender do nosso arrependimento, arrependimento sem lágrimas, arrependimento sem mudança de vida, arrependimento sem tristeza de coração, arrependimento que só nos faz chorar pelas perdas temporais que sofremos por conta do pecado que praticamos, e não pelo fato de termos desonrado a Deus. Você compreende que sem fé não há redenção, que a fé é a boca que come da carne de Cristo, que bebe do sangue de Cristo, que você tem que se apropriar desta salvação que lhe é oferecida, que a fé é a mão vazia, desprovida de boas obras, que recebe o presente da redenção. Você sabe quem é Jesus Cristo? Você compreende que Jesus Cristo é especialista em salvar os seres humanos dos seus pecados? Você já compreendeu o fato que ele não veio para resolver os problemas temporais que você está enfrentando, embora ele possa fazê-lo e costuma assim agir na vida daqueles que o procuram, mas que sua preocupação maior é com a sua redenção, e que você pode resolver os problemas, então, do seu casamento, da sua vida profissional, de saúde, de relacionamento, mas está perdido. E quando o seu coração parar de bater, você tomar consciência que não é cidadão desse reino. Antônio, mas é possível que alguém não seja cidadão desse reino? Ora, isso salta aos olhos, isso é ensinado por Cristo. Ele fala da separação de peixes bons de peixes ruins. Ele fala sobre a diferença entre o joio e o trigo. Não há versículo na mensagem de Cristo que dê esperança de soberbos, de homicidas, de canalhas, de incrédulos herdarem o reino dos céus. Isso é óbvio. E não é esperança de um homem conquistar essa salvação pelos seus méritos. É graça do início ao fim. Eu pergunto a você, você conheceu o Evangelho? E por ter conhecido o Evangelho, você pode dizer, não há nada mais precioso na minha vida, e bendito o dia que eu conheci a Jesus Cristo, você pode dizer isso? E a última aplicação. O que você vendeu por causa do Evangelho? Você viu a pérola. A mensagem lhe foi apresentada. O que ela mudou na sua vida? Aí talvez você esteja dizendo, eu parei de frequentar sites pornográficos. Tem muito ateu, tem muito agnóstico que não usa dessa baboseira, que só escraviza a vida das pessoas. Eu deixei de fumar. Ora, tem muita gente que não professa a fé em Jesus Cristo, que por ter cérebro não fuma. Eu passei a frequentar igreja aos domingos. Que isso? Jesus Cristo foi morto por pessoas que guardavam o dia do Senhor e frequentavam o templo. Quem o habilitou a dizer que pelo fato de você frequentar culto de domingo, você nasceu de novo? O que eu estou perguntando é o que essa fé lhe custou. Você tem sido objeto de calúnia pelo fato de ser leal a Cristo? Você sabe o que é ser perseguido por causa da justiça? Se algo triste nesse país é
a quantidade de pessoas que demonstram mais paixão pelo seu político de preferência, ou pelo seu partido político, do que pelo reino dos céus, do que por Jesus Cristo. São pessoas que defendem mais veementemente a sua ideologia política nas redes sociais do que proclamam o Evangelho de Jesus Cristo. São pessoas mais empenhadas em tornar marxistas neoliberais ou neoliberais em marxistas do que levar as pessoas a Cristo. E a maior prova disso é que essas pessoas não têm filhos espirituais. Ninguém se converte através delas. O que você vendeu por causa do Evangelho? Conclusão. Aqui eu termino. O que o Senhor Jesus ensina na metáfora da pérola de grande valor? Não há conversão sem regeneração. Mas, Antônio, onde você encontrou isso? Amigo querido, isso está pressuposto na metáfora. Por que não há conversão sem regeneração? Você precisa de um coração novo para atribuir valor à pérola, para você não confundi-la com as demais, para você entender que está diante de algo extraordinário. Você precisa de uma nova natureza. A alma, portanto, tem de mudar para que possa apreciar o valor do Evangelho. O coração de carne, de pedra, tem que ser arrancado, a fim de que em seu lugar seja posto um coração vulnerável ao Evangelho, um coração sensível, um coração de carne. Em suma, deixa eu concluir com a declaração mais importante, talvez, dessa manhã. O reino dos céus é como alguém que negocia e procura pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo que a possuía e a comprou. Resumo maior. Ninguém muda de vida sem mensurar o que Jesus representa para a sua existência. Em última análise, o que vai fazer com que você vença a tentação, o que vai fazer com que você supere a mediocridade presente na cultura evangélica, o que vai fazer com que a sua vida se torne parecida com a vida de Cristo é a sua capacidade de apreciar o valor do Evangelho. Não há conversão sem isso. Não há perseverança na vida cristã sem essa experiência extraordinária. Que Deus o leve a olhar para essa metáfora e dizer: Senhor, eu quero ser essa pessoa que encontrou a pérola de grande valor. E peço a Ti, conceda-me coerência, para que na forma como eu lido com o dinheiro, com o tempo, com o que quer que seja na chamada vida debaixo do sol, prove que não há nada mais importante na minha vida do que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, ajuda-nos a entender o sentido dessa metáfora. Ela é muito importante para que compreendamos o significado da palavra conversão. Senhor, hoje nós não queremos pedir ouro nem prata. O que nós te pedimos é que o Senhor nos ajude a avaliar corretamente o que o Evangelho representa para as nossas vidas. Concede-nos graça para que tenhamos o Evangelho como valioso e por estarmos de
posse desse tesouro, nos considerarmos os homens e mulheres mais bem-aventurados da face da terra. Em nome de Jesus, Senhor, amém.